Queridos amigos, queridas amigas, é um imenso prazer estar junto de vocês, trazendo realmente na memória afetiva muita bagagem. Meus pais são cearenses. A minha mãe nasceu em Pentecoste e meu pai nasceu em Fortaleza. E então cresci, realmente, toda a minha infância, as viagens que a gente fazia era para cá. Meu pai colocava no Passat, ou no Marajó depois, e vinha, acho que quase 800 quilômetros, de Recife para Fortaleza. E então, cresci no bairro de Fátima, da minha tia, das minhas tias, na verdade, com a qual fico muito feliz e dou um abraço aqui em público, tia Elvira, tia Teresa, que para mim é felicidade poder reencontrar ontem a Ercília, a Júlia. Você vê como tem um parênteses aqui. E fazia muitos anos que não os via. Então, de fato, tem um toque do afeto, não só falado, mas do afeto da memória. Do Montese, e minha avó, a vovó Cristina, ou voinha, como nós chamamos lá em Pernambuco também, me ensinou o primeiro ensinamento fundamental da doutrina espírita, que é resignação. Ela não era espírita, mas era um espírito de luz. E aprendi resignação, aprendi o valor dessa proposta aparentemente paradoxal com ela. E pude uma vez contar, lá na Mansão do Caminho, na presença do Divaldo Franco, uma história. Eu não ia começar assim, eu vou começar. Uma história que me tocou muito, porque a minha avó, ela era muito sadia do ponto de vista mental, emocional, mas teve trombose e, portanto, perdeu a locomoção. E eu nunca, quer dizer, ela andava muito devagar. E eu nunca a vi reclamar. Nunca a vi reclamar. Quando eu via no Montese, ela fazia uma mãozinha assim por causa da trombose, um feijão com uma farofa, né? Dizem que o cearense gosta de farofa, né? É bom demais, né? Meu avô trazia rapadura, trazia os tijolinhos de doce de leite. E quando ela morou comigo lá em Recife, eu era estudante de medicina, quer dizer, estudante de vestibular. Não era estudante de medicina, estava estudando para o vestibular. Ela já não podia locomover-se sozinha e ela ficou agoniada, porque só tinha eu estudando para o vestibular e ela ficava ali na cadeira de balanço. E ela se agoniou porque ela queria fazer as suas necessidades fisiológicas e só tinha um estudante de 16 para 17 anos. E eu então falei, vovó, você quer que eu leve a você? Ela, não, meu filho, não quero lhe incomodar. Mas, vovó, eu fiz assim, eu vou fazer medicina. Deixa eu cuidar da senhora. Eu não sabia que essa era uma fala simbólica, mas verdadeira, porque o ato de ser médico começa no ato de cuidar, muito antes no ato de estudar. Então, ela aqueceu, e ali eu comecei a cuidar fisicamente dela, porque muitas vezes estava com ela fisicamente. Então, ela desencarnou, e depois, passando por dificuldades, eu estava na casa do meu pai, e dormia no sofá, quer dizer, me deitei no sofá, e pela primeira vez identifiquei espiritualmente ela. Um espírito extraordinário do ponto de vista energético. Eu sabia, porque ninguém consegue ser resignado se não tem capacidade interna. Então ela me dizia assim, meu filho, assim como você cuidou de mim, eu irei cuidar de você. Ela não me falou nada, poucas coisas ela me falou na vida, mas ela me exemplificou muito.
Eu contei isso na Mansão do Caminho, e o Divaldo então me disse: meu filho, para esses espíritos resignados de escola, a gente não consegue nem entender, né? Então, lembrando da minha avó e da resignação dela, eu queria agradecer de estar mais uma vez no Ceará, que tem um pouco do DNA no meu sangue, né? Porque são os dois pais cearenses, então a metade pernambucana, né? Culturalmente pernambucano, mas sei um monte de cearês, né? Até eu penso que são palavras lá de Pernambuco, mas quando eu vejo são palavras aqui do Ceará. Lembrando dela que queria olhar as estrelas, lembrando dela que tinha ambições, que não era uma pessoa passiva, mas que tinha ambições profundas e, portanto, aprendeu o valor sublime da resignação. Lembrando dela, eu queria lembrar de Olavo Bilac, porque em determinado momento, Olavo Bilac pôde nos traduzir a aspiração maior e a ambição maior que nós temos ao dizer: ora, direis ouvir estrelas. Por certo, perdeste o senso. E eu vos direi, no entanto, que para ouvi-las muitas vezes desperto e abro a janela pálido de espanto. E conversamos largo tempo enquanto a Via Láctea, como um palho aberto, cintila. E quando vem o sol, ainda saudoso e em pranto, eu as procuro pelo seu deserto. Direis agora, tresloucado amigo, que conversas com elas, que sentido tem o que dizem quando estão contigo. E eu vos direi: amai, amai, porque só quem ama pode ter ouvido capaz de ouvir e de entender as estrelas. Essa profundidade do Evangelho que nos convida a uma transcendência, ou seja, a ser além do que nós somos, a podermos, em potencial, vislumbrar uma ação que está escondida dentro de nós, mas que está nos convidando para uma ação, e isso é a ambição. Uma intenção que ambiciona uma ação antes mesmo do ponto de vista da concretude. Mas é preciso termos ambições para elevar a nossa visão sobre nós mesmos, elevarmos a nossa autoestima. Toda vez que estimamos alguma coisa é porque fazemos um cálculo. Qual é a estimativa que você dá para terminar a obra na minha casa? Qual é a estimativa que você dá de tempo de recuperação para essa enfermidade? Então, quando temos uma autoestima, significa que estamos fazendo algum tipo de valoração sobre nós mesmos, ou seja, uma estimativa sobre nós. E essa ambição, ou seja, a ação intencionada que vem antes do tempo, que faz com que a nossa estima por nós mesmos possa se elevar. No entanto, a grande questão que nos leva para as angústias ou nos torna na felicidade possível, dita pelo amigo Klein, é que nos diferencia, porque a grande proposta espírita, a grande proposta cristã, portanto, é podermos ter ouvidos de ouvir as estrelas cantando e tocando todos os dias da noite, quando apenas imaginávamos que elas seriam apenas para iluminar o zimbório celeste e apenas para poder nos enamorar pelas estrelas. Mas, na verdade, elas cantam. Mas para podermos entender a canção das estrelas, como Chopin o fez com os seus noturnos, é preciso transcender a nossa percepção e, portanto, é preciso deixar que o nosso lado emocional transborde pelo lado racional e, se vinculando essas duas asas do nosso ser, possamos ser um homem mais integrado para futuramente ser um homem integral. Para sermos integral no futuro, precisamos integrar as nossas partes, aquilo que nos lembramos, aquilo que nós nos recordamos, as nossas memórias difíceis, mas também nossas memórias boas, e integrando aquilo que nós pensamos, aquilo que nós ambicionamos, vamos fazendo uma caminhada diferente. A doutrina espírita, portanto, ela nos coloca um alerta de que é preciso ambicionar, ou seja, antecipar a intenção da ação,
Aumentando a valorização pessoal, no entanto, é preciso saber ambicionar. Paulo de Tarso muito bem escreveu isso, quando propôs: ambicionai as coisas do alto. Ambicionai as coisas do alto. Certamente ele estava inspirado não só por Estevão, mas indiretamente por Jesus, quando Jesus, olhando para as pessoas, então disse assim: não seria o mundo mais do que a vestimenta? Não seria o mundo e a vida mais do que as posses? Mais do que isso, ele faz um convite: do que importa você ganhar o mundo inteiro e perder a si mesmo. Essa é uma palavra profundamente psicológica, que antecipa a formação da própria psicologia. Por isso que a psicologia não é um modismo, embora enquanto ciência seja mais moderna, século XIX, como o espiritismo também o é, no século XIX, como as neurociências também as são, no século XIX. Mas a psicologia vem entranhada na filosofia. E esse ser, Jesus, esse ser crístico, por ser o guia da humanidade e ser o modelo para a humanidade, traz dentro do seu bojo, como fala muito bem Joana de Ângeles, em Jesus e a Atualidade, Jesus e o Evangelho à luz da psicologia profunda, traz o exemplo de um psicoterapeuta por excelência da alma. O indivíduo, um ser que, conhecendo as nossas entranhas e a nossa intimidade, conseguiu, portanto, trazer uma psicologia dentro do seu Evangelho. E só agora, como muito bem coloca ela, é que nós estamos, talvez, resgatando essa psicologia do Evangelho. Não é à toa. O campo principal que eu atuo quanto pesquisador da minha produção acadêmica é o que a gente chama de saúde mental positiva. Nessa reencarnação, eu ficava pensando, eu não quero estudar muito assim a prova do espírito, se existe ou não. A minha intenção seria e desejaria ver se o Evangelho de Jesus consegue ser aplicado na prática clínica. E me espantei quando encontrei um campo novo que a Joana de Ângeles, depois eu descubro, ela escreve no seu livro Conflitos Existenciais, justamente no capítulo 5, em que ela fala sobre ressentimentos, uma terapia libertadora. E ela vai escrever ipsiliteri, a psicologia positiva, a atual visão da psicologia positiva, desafiando a visão da personalidade de Freud, vem trazer, portanto, uma nova visão para o ser humano. E faz um resumo fantástico nessa abordagem que nos fala não só das nossas precariedades, mas também nos convida às nossas potencialidades. Mas para podermos sair da precariedade, ou talvez para aguentar a precariedade, olhando a nossa potencialidade e se firmando nela, melhorando a nossa autoestima, é fundamental que possamos perceber que ganhar o mundo inteiro e se perder é fazer quase nada. E Jesus já alertava isso. Do que importa ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a própria vida? Do que importa ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a si mesmo? Porque muitas vezes, muito mais do que eu imaginava, as pessoas conseguem ganhar tudo externamente, mas se encontram aprisionadas para manter essa conquista, que no final das contas era uma conquista efêmera. Só a conquista de dentro, só de fato a conquista que nos dá uma fortificação interior, pode fazer com que nós ampliemos a nossa percepção e consigamos, ao sabor da nossa afetividade, entender a mensagem sublime que está todos os dias posta nas estrelas. Ambicionai as coisas do alto. É algo simples. Mas o convite nesse momento reflexivo é para podermos pensar onde estamos colocando as nossas ambições. Porque onde eu colocar a ambição, disse Jesus, onde estiver o coração da pessoa, aí também estará a sua vida. Onde colocamos as nossas intimidades, ficamos às vezes
entranhados, interligados, e não conseguimos nos desvincular com tanta facilidade. É por isso que eu queria engraçado, Luciano, que aqui está vermelho, bem visível. Aí eu apertei no outro, entendeu? Porque o vermelho ficou tão visível. A metáfora da vida é isso. Às vezes é tão visível, né? É tão óbvio que é o vermelho, que eu apertei no branco. Às vezes é tão óbvio que a gente tem que fazer, que a gente faz o contrário. Eu escutei, assim, eu sei que o cearês tem uma palavra assim, gaiato, não tem? Mas não é que o cearense seja gaiato, não. Mas um amigo aqui falou para mim que todo cearense ou é comediante ou tem desejo de ser. Bem, são fontes locais, né? Não são fontes pernambucanas. Então, ao invés de eu narrar o Sermão do Monte nessa passagem que eu queria narrar de uma forma mais, digamos assim, nordestina. Porque Jesus fala, não vos inquieteis pelo dia de amanhã, a cada dia baixa o seu mal. Mas um pernambucano, quase paraibano, ali de Goiânia. Goiânia é uma cidade de Pernambuco. Não é Goiás, não. Tem uma cidadezinha no limite Pernambuco para Paraíba, chamada Goiânia. Acioli Neto. Ele escreveu uma música que o Flávio José eternizou, né? E no forró, lembrando as palavras do Luciano, ele fala assim, coisa boa é namorar. Mas a gente pensa que ele vai falar de namoro, não é só para poder chamar a atenção do povo, porque ele quer falar de evangelho. Ele fala assim, se aveste não. Não vos inquieteis pelo dia de amanhã. Mas no português nordestino, né? Se aveste não. Amanhã pode acontecer tudo. O evangelho colocado para a gente dançar. Porque Deus é tão maravilhoso que Ele dá a oportunidade da reflexão em todos os cantos. Então ele continua, se aveste não, porque a burrinha da felicidade nunca se atrasa. Se aveste não, amanhã ela bate na porta da sua casa. Se aveste não, porque toda caminhada começa pelo primeiro passo. Porque a natureza não tem pressa, ela segue o seu compasso, mas inexoravelmente chega lá. Se aveste não, observe quem vai subindo a ladeira. Seja princesa ou seja lavadeira, para ir mais alto vai ter que suar. É um resumo dessa passagem de forma fantástica. Porque Jesus, antes de colocar essa passagem, que nos fala da ansiedade, diretamente da ansiedade, mas não só de uma forma pessimista, de uma forma terapêutica, porque ele já dá a terapia ali preventiva, ele vai falar das bem-aventuranças. Então veja, dentro do Sermão do Monte, em que ele coloca as bem-aventuranças, como muito bem anotaram os evangelistas, ele abre um espaço para fazer uma proposta extremamente psicológica, extremamente psicoterapêutica. É uma das passagens que ele mais faz perguntas e começa assim, não seria a vida mais do que a vestimenta? Não seria a tua vida mais do que as posses? Dessa forma, observa os pássaros dos céus. Eles não tecem, eles não fiam, mas nem Salomão, que era o símbolo assim para os judeus, digamos assim, da pompa, né? Era o rei, filósofo talvez, né? Porque talvez tenha sido dele a autoria do Eclesiastes, que significa assembleia, como se fosse um discurso. E é um dos discursos mais sábios, tanto que está no livro sapiencial da Bíblia, logo depois do livro de Jó. Então, nem Salomão se vestiu com a mesma túnica que os lírios do campo, com a túnica tão sedosa como os lírios do campo. Mas observa também os pássaros que estão nos céus. Eles não semeiam, mas todos os dias Deus dá comida para ele. Então ele pede para que a gente observe os lírios do campo e faz a comparação com Salomão,
e coloca que a vestimenta do lírios do campo está muito mais adiantada, muito mais sedosa do que o dinheiro pode comprar. E também observa os pássaros dos céus, porque eles não semeiam assim, eles não têm fazendas, eles não têm produção em série, mas todos os dias Deus os provê. Então imagina vocês, que são seres especiais diante de Deus. Não vos inquieteis, portanto, pelo dia de amanhã, porque a cada dia basta o seu mal. Mas ele complementa e fala uma coisa assim bastante interessante, diz ipsi-literam: quem dentre vós, por mais que pense, irá conseguir aumentar 1 milímetro da própria estatura? E complementa: por isso também não vos inquieteis. Ansiedade, do ponto de vista técnico, ela se traduz, sobretudo, com inquietação. Inquietação talvez seja a principal manifestação, digamos, mais psicobiológica da ansiedade. Quando nos quedamos muito inquietos, nós ficamos fora do local. E por que a inquietação é uma manifestação tão típica da ansiedade? Porque a ansiedade, digamos assim, não só nos projeta para o futuro. A projeção para o futuro, nessa linguagem popular do excesso de futuro no presente, é justamente para nos tirar do presente. No final das contas, a ansiedade é um artifício que a nossa mente faz para nos deslocar da insatisfação que o presente representa para nós. Quando estamos insatisfeitos com a coisa que estamos vivenciando naquele momento, nós nos projetamos para frente. E aí é que a ansiedade se manifesta de duas formas. Uma forma mais, digamos, tranquila, até um pouco saudável, que seria a ansiedade que eu chamo de expectativa. A ansiedade de coisas boas. A gente está insatisfeito com hoje e deseja coisas boas do amanhã. É um tipo de ansiedade, de expectativa. Essa não tem muito problema. Essa exige apenas a maturidade para aprender que a natureza não tem pressa, ela segue o seu compasso e que, inexoravelmente, a gente vai chegar lá. Então não é tão fácil assim, mas é mais fácil do que a ansiedade apreensiva, que é a ansiedade que projeta um futuro pior ainda do que o hoje. E essa ansiedade que projeta um futuro pior do que o hoje, ela nos traz numa encruzilhada, porque veja o que eu falei, a ansiedade nos tira do presente. Mas se ela nos tira do presente e nos coloca para um futuro que é pior do que o presente, nós ficamos duplamente insatisfeitos. Insatisfeito com o presente, insatisfeito com o futuro, e aí vem uma manifestação psíquica da ansiedade, que é o pessimismo. A gente chama isso tecnicamente de pensamentos catastróficos. E se você parar para pensar, geralmente, não é à toa que tanto filme de futuro distópico pega, que seriam futuros catastróficos. E, de fato, o que a doutrina espírita nos coloca, me recordo aqui do Apocalipse, citado pelo amigo, não é que vai ser tudo tranquilo, de forma alguma. O que o Espiritismo nos coloca é que vai dar tudo certo na perspectiva espiritual. Mas na perspectiva material, não vai dar tudo certo como a gente queria. Isso seria uma ilusão. A glória do sacrifício. Como é que pode ser uma glória do sacrifício? Como é que pode ter um sacrifício que seja glorioso? Só o paradoxo do Evangelho. E para grandes verdades, só o paradoxo. Veja para a pergunta de Pilatos, muito bem lembrada. O que é a verdade? Ao invés de uma eloquência verborrágica, o paradoxo do silêncio. Porque para algumas verdades, só o silêncio para poder responder. Da mesma forma, para algumas questões da nossa existência, a gente precisa entender, ou pelo menos vislumbrar, não entender tudo, o paradoxo que existe em torno das leis universais. Então, esse paradoxo faz com que a gente entenda muito bem que, sim, numa visão espiritual da vida, as coisas vão dar certo. Porque, como disse, a natureza não tem pressa, ela segue o seu compasso. Mas veja o otimismo da música de Acioli Neto, né? Inexoravelmente ela chega lá. Se para nós espíritas a natureza que temos é a natureza divina, e se para nós espíritas o nosso destino é a evolução,
Porque muito bem disse Allan Kardec que vamos morrendo, vamos renascendo, mas vamos progredindo sempre conforme a lei divina nos assinala. É porque nós temos, então, uma base mais concreta de conteúdos para nos falar de uma inexorabilidade da evolução. Mas essa inexorabilidade da evolução nos convida a olhar a vida com outra perspectiva. Não é à toa que, resumindo, a série psicológica, a benfeitora, na própria codificação, insere uma página. Eu tenho muita dificuldade de entender tudo da série psicológica. Então leia uma página escrita por ela do Evangelho segundo o Espiritismo, a paciência. A paciência é uma página psicológica, profundamente psicológica, e ela começa dizendo: a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. É verdade que é difícil, ela fala assim, a vida não é fácil, bem eu sei. Ela se constitui de pequenos nadas, mas que são como se fossem espinhos que vão se juntando e vão trazendo uma angústia maior. Portanto, não se trata de uma visão que foge da realidade para poder estar tranquilo diante desse momento. Mas é uma visão que, transcendendo o nosso olhar, nos convida a uma percepção diferenciada. É por isso que Jesus nos coloca, antes de falar da ansiedade, em xeque: o que é a tua vida? O que vale a tua vida? Não vale mais do que a vestimenta? Não vale mais do que as coisas vinculadas à materialidade? Fazendo, portanto, esse choque, esse embate de convicções para podermos pensar, ele vai arrematar no final desse momento aí. Não vos inquieteis tanto. A cada dia baixa o seu mal. A cada dia baixa o seu mal. Ele está justamente dizendo a terapêutica desse ponto que eu estava colocando. Se a ansiedade nos tira do presente, porque nós nos percebemos insatisfeitos com o presente e, portanto, nos quedamos inquietos, ele faz um exercício para a gente pensar dia após dia. Termos a coragem de encarar dia após dia, porque felicidade e coragem têm tudo a ver. Coragem é a virtude por excelência que permeia as outras virtudes para podermos enfrentar, de fato, os desafios da existência no hoje. Então, o convite de Jesus não é um convite à imprevidência, é um convite à coragem, de observarmos a cada dia as coisas que estão acontecendo de ruim a cada dia. Se hoje está acontecendo uma coisa boa, ótimo, aí você celebra. Mas o que é que nós fazemos? Ficamos tão inquietos que, em geral, quando acontece uma coisa boa, a gente não saboreia a coisa boa. Eu vejo tanto isso, tem vários pacientes assim, que estavam almejando algo. É quando chegam numa consulta, vou dar um exemplo, que pedi autorização. Era uma médica, residente de anestesia, e era muito difícil na época fazer anestesia, tinha que fazer, ainda hoje, fazer prova de título, etc. E ela ficava super ansiosa, porque tem uma prova no R1, no R2, no R3, ela tinha que ficar preocupada porque, então, uma coisa assim, na época, na medicina, não tinha assim, o importante é competir, não tem isso não, tem que ganhar. Por quê? Porque a nota diz o plantão. Então, se o cara quer pegar um plantão bem ruim, então ele vai com essa lógica do importante é competir. Então, é uma coisa meio truculenta na medicina, né? Então, ela foi assim e tirou nota boa. Então, ela passou, tirou prova de título de especialista, conseguiu uma nota boa, um bom plantão, que é tudo que as pessoas querem, né? Se livrar do plantão ruim, de uma data ruim, de um momento ruim. Logo no início da carreira, estava ótima. Interessantemente, quando ela veio, naquele momento, ela contou as coisas assim muito rápidas, né? As vitórias de forma muito rápida. E logo foi falar dos problemas. Aí eu escutei o problema, porque afinal de contas é minha função, né? Escutar problema. Mas talvez seja a visão equivocada da psiquiatria. Enquanto ficarmos com a visão da psiquiatria e da psicologia, que é só escutar o problema, a gente vai estar fazendo, às vezes, uma retraumatização. Vamos estar fazendo, às vezes, o que fala, eu acho que é aqui no Ceará, uma arruedeira, um remoer, ficar fazendo uma coisa assim que fica só vinculado ao passado. Não.
Nós temos uma possibilidade de olhar o passado, mas também contemplar alguma coisa do futuro. Então, em determinado momento, eu falei assim, olha, mas você percebeu que você nem saboreou a sua vitória? Ela, qual vitória? Lógico, como ela não saboreou, ela nem percebeu que saiu vitoriosa. Porque ela automaticamente já pensou no futuro catastrófico da vida médica, que não vai conseguir, tal e tal. Então eu falei assim, olha, eu queria parabenizá-la, posso dar parabéns? Ela, mas por que parabéns? Eu falei, olha, pelas minhas contas, são mais ou menos 10 anos para você chegar onde você chegou. Teve o vestibular, depois teve a prova de residência, depois tiveram as provas de título de especialista, uma por ano. Foram mais ou menos 10 anos. Pelo menos um parabéns não é possível que você não vai me dar o direito de... E joguei essa estratégia. Você não vai me dar o direito de dar parabéns para você? Não, doutor. Então, eu vou receber o parabéns. Então, posso apertar sua mão? Pode. Rapaz, saboreie esse parabéns. Mas, doutor, isso vai aumentar o remédio? Eu falei, vamos dar uma aumentada, né? Aumentei o remédio dela, né? Mas deu parabéns. E eu vi que o parabéns chocou ela. E quando ela voltou no outro mês, ela falou assim, ela me chamava de Léo, né? Colega médica também. Ela falou assim, Léo, que coisa, eu estou bem melhor, né? E fiquei assim impactada com aquele parabéns. E fiquei, que técnica psicoterapêutica foi essa que ele fez? Então, eu estou bem melhor, mas eu sinceramente acho que não foi o remédio, não. Né? Eu acho, aí começou a falar, eu acho que é o seguinte, então ela já tinha feito muita terapia, eu acho que é porque, no íntimo, eu acho que sou incapaz. Então, no íntimo, eu fico pensando que foi uma sorte chegar onde eu cheguei. Então, eu fico pensando que amanhã vai vir uma coisa pior e eu não vou conseguir dar conta. Então, trabalhamos o núcleo central da sua visão de baixa autoestima, ou seja, uma visão de desvalor, que faz destruir qualquer possibilidade de saborear o que a gente chama de micro-vitórias. Porém, a gratidão faz isso. A gratidão, que fecha a série psicológica de Joana de Ângeles, é justamente o convite que a vida nos faz, o convite que o Evangelho nos faz para saborear as pequenas coisas, as micro-vitórias, para podermos ter a capacidade também de saborear as grandes vitórias. Porque, olhe por mim, quando vem uma grande vitória, nós não estamos nada acostumados com ela, que nós, então, comemoramos a vitória apagando a consciência. Como? Através das festas. A festa de medicina, então, comemora a vitória de ser médico cada vez mais longa e cada vez mais alcoólico e outras coisas mais, apagando a possibilidade de saborear aprofundadamente. Porque é o medo que nós temos de dar certo. Porque no íntimo nós temos uma visão de que nós fizemos muitas coisas equivocadas, e isso traz, numa perspectiva espiritista, não só uma crença de desvalor atual, mas traz também uma percepção de indignidade espiritual. É por isso que Jesus é fantástico e é profundamente psicoterapeuta. Porque ele levanta justamente a nossa intimidade, não só do desvalor temporário da vida, mas levanta a nossa dignidade espiritual, dizendo, como muito bem colocou Joana de Ângeles, nós somos filhos de Deus. É um livro que eu recomendo como meditação diária. Quando eu estou esquecido de quem eu sou, eu lembro dela, abro esse livro, eu sou filho de Deus. As mensagens, elas, de certa forma, trazem ângulos da mesma coisa. Mas é como se fosse uma relembrança da herança que eu e você temos, que a herança não é só uma herança da terra, é uma herança dos céus. No final das contas, ela nos faz relembrar Paulo de Tarso, quando nos diz, ambicionai as coisas do alto. Eu acho muito interessante que, tentando fazer um link sobre esses temas, o William James, ele fez uma fórmula. O pessoal pergunta assim, tem fórmula de felicidade? William James fez, né? A fórmula da autoestima. E o William James é um dos pais da psicologia. Acho que falei até isso ontem, de que ele foi o coordenador assim, do primeiro curso oficial de psicologia na Universidade de Harvard. Mas o William James, ele também estudou os fenômenos paranormais, na época chamado de fenômenos psíquicos.
O William James foi um dos presidentes da Sociedade de Estudos Psíquicos da Inglaterra. Ele foi Camille Flammarion, esse espírita. William Crookes também foi. Então, William James estudou os fenômenos, tanto que hoje você tem 3 grandes vertentes. O livro Princípios de Psicologia, 1890, que é a base é um dos livros basilares da psicologia. Por exemplo, quem primeiro trouxe a palavra self para a psicologia foi William James, nesse livro que eu estou falando. Porque antes dele, o self era usado por filósofos. Talvez David Hume tenha sido o primeiro filósofo que usou a palavra self. Mas self era, assim, sinônimo de eu. William James traz a teoria dos múltiplos selves. Eu tenho um eu social, eu tenho um eu espiritual, eu tenho um eu pessoal. E esses vários eus, às vezes, fazem, portanto, um conflito. O que o eu espiritual quer entra em conflito com o eu pessoal, entra em conflito com o eu social. Já é aí o que ele chama do I e do me. Ou seja, o que eu conheço sobre mim, sobre o que eu conheço sobre a minha pessoa. Mas ele escreve também um dos livros mais importantes, né? Ou pelo menos muito importante, chamado As Variedades de Experiências Religiosas, que mostra a sua vertente, porque ele estudou médiuns. E ele também tem uma veia filosófica. E na filosofia, ele tem um livro chamado A Vontade de Crer, que lança as bases do pragmatismo. No final das contas, William James era uma mente brilhante, um gênio. E ele queria, então, encontrar uma resposta, só que, desde que, vou falar pelo menos no século XIX, os estudiosos se voltavam aos fenômenos psíquicos, ou seja, esses fenômenos amplos, eles se encontravam diante de fraudes, se encontravam diante de embustes, diante de muitas coisas que eram difíceis de você, digamos, bater ao martelo que era verdadeiro. Então, William James deu uma fugida para o pragmatismo. O que é o pragmatismo? Não importa muito se é verdade ou se é mentira, importa o significado para a pessoa. Isso é muito bom do ponto de vista clínico, porque a pessoa pode vir trazer para você, psiquiatra, psicólogo, a coisa mais louca do mundo, entre aspas, mas não importa, importa o que é que isso representou para ela. Legado de William James, nessa dúvida, né, que ele ficou talvez até o final da sua existência. Mas, trazendo um ponto mais pragmático, ele colocou assim, a autoestima é o resultado do sucesso dividido pelas ambições. Por isso que eu estou falando tanto de ambição. Porque conforme maior seja a minha ambição, está ali no denominador. Então, conforme maior seja a ambição, a autoestima, em geral, tende a ficar baixa. Por quê? Porque a ambição tende a não fazer a percepção do sucesso. Veja o exemplo dessa jovem. Ela teve vários sucessos, mas ela não conseguia perceber o sucesso porque a ambição dela... Aí vou trazer um lance autobiográfico também permitido. Ela é de família de médicos e, às vezes, a competição começa em casa. E o pai dela não era assim um médico, era o médico. E o pai dela não era de uma especialidade assim... Porque sabe que psiquiatra, o pessoal acha que é mais ou menos médico, né? Nem sabe que é médico às vezes. Meu pai, quando foi fazer psiquiatria, ele falou assim, meu filho, você vai deixar a medicina de lado, é? É porque ele é matemático, né? Estatístico. Depois que eu me formei, ele me pediu já para atender vários amigos dele, né? Ou seja, ele viu que é real, né, a coisa da psiquiatria. Mas esse colega médico, ele é da especialidade que não é assim, dos deuses, né? Diziam que médico entra na faculdade achando que é Deus, sai tendo certeza, mas essa especialidade é Zeus. Então, o pai dela gerava, assim, uma sensação de incapacidade, porque nunca parabenizou, nunca deu parabéns. Então, qual era a ambição escondida? Eu tenho que vencer papai. Só que, realmente, para vencer o pai dela em números, é difícil. É difícil porque o cara é inteligente, o cara é bom do ponto de vista técnico. Então, ela ficava nesse dilema. Todo sucesso era diminuído pela ambição, até que ela precisava perceber a ambição com outro olhar. Fazendo um trocadilho do ponto de vista espiritual, se nós tivermos uma ambição espiritual profunda,
nós iremos equalizar muito melhor essa equação. Por quê? Porque a ambição espiritual nos faz ter e nos faz entender um outro parâmetro de sucesso. A ambição espiritual nos faz perceber que, às vezes, os aparentes insucessos são também grandes vitórias no campo da vida maior. Nós chamamos isso de vida para simplificar. Mas, do ponto de vista espírita, a vida é a vida imortal do ser. Isso daqui são existências, são formas de existir. Tanto que quando temos uma desistência, estamos desistindo, ou seja, deixando de existir. Toda vez que fazemos desistências de muita coisa, estamos também desistindo dessas coisas e dessa coisa maior chamada vida humana. Do ponto de vista, portanto, espírita, nós somos convidados a todo tempo a fazer uma reflexão. Veja a fala de Joana de Ângeles na Psicologia do Evangelho segundo o Espiritismo. A dor é uma bênção que Deus envia, e ela vai mais a fundo. Deus envia os seus eleitos. Ela não está dizendo assim, olha, a dor é uma bênção, tente ressignificar o negócio. Não está dizendo isso. Ela está dizendo, olha, quando chega uma dor muito grande, é porque você foi, das duas, uma. Ela está colocando esse ângulo. Ou é um freio para você não se perturbar mais, e é um presente de Deus, ou é porque você está sendo eleito para dar novos passos na vida. Você já aprendeu bem, teoricamente, a lição, e agora vem a prova, o teste da lição. E a grande prova que nós aprendemos na existência é justamente a questão da fé. A questão de acumular essa fé em nós e mobilizar essa fé em nós. Enquanto espíritas, nós seguimos bastante a epístola de Tiago, que muitas vezes é pouco citada, até porque é uma epístola que Martinho Lutero não gostava. Martinho Lutero, isso é histórico, na sua edição bíblica, ele disse que essa epístola não era assim teológica, não era, digamos assim, divina, e colocou lá no final da Bíblia, e não colocou nos índices da Bíblia. Talvez porque aí tem um grande, primeiro, dilema teológico posto naquilo que ficou chamado Concílio de Jerusalém, que na verdade foi um encontro muito bem narrado em Atos dos Apóstolos e muito bem narrado e descrito em Paulo e Estevão por Chico Xavier, através da inspiração de Emmanuel. Tiago e Paulo. E Tiago, então, discípulo direto de Jesus, judeu, ele ainda pensava no início que o cristianismo talvez fosse uma nova edição do judaísmo. Mas é interessante ver a epístola, que você vê uma epístola bem diferente. Porque se Tiago ainda tivesse com as mesmas ideias, veja que ele estava sendo diretor, presidente, digamos assim, de uma casa do caminho, que não estava longe, estava em Jerusalém. Então veja a angústia de Tiago. Imagina assim, a questão prática, como é que eu vou manter essa casa? Além da questão financeira, porque acorriam os enjeitados todos, eles não tinham dinheiro. Ao mesmo tempo, conter ali o ódio do farisaísmo. Então, o malabarismo que Tiago deve ter tentado ter feito na sua vida para poder manter essa igreja de Jerusalém. Além do que, quando vamos ver Paulo, isso aí está muito mais narrado em Paulo e Estevão, Paulo depois compreendendo a magnitude também de Tiago, quando descobre que Tiago havia sido feito Marte. Então, Tiago é uma pessoa do Evangelho que merece a nossa releitura e merece a gente ler a epístola dele, e tem uma parte fundamental que mostra que ele ampliou. Tanto que a epístola dele é chamada de epístola católica, mas católica, na sua etimologia, significa universal, para todos. Então, a epístola é feita para todos, porque ele diz assim, Deus não faz acepção de pessoas. Para Deus, todos são iguais. Portanto, vocês também não façam acepção de pessoas. Veja a mudança de postura, a ampliação, porque tudo evolui. Tudo precisa amadurecer.
Só Jesus já veio pronto. Nós estamos em processo. Então, Tiago coloca claramente: Deus não faz acepção de pessoas. E coloca um outro ponto: a fé sem obras é uma fé morta. Para que serve uma fé sem obras? E esse ponto talvez entre em choque, a princípio, numa ideia mais superficial, com a ideia da salvação pela graça. A salvação por uma coisa que não somos nós que precisamos fazer. Aparentemente entra em choque. Porque veja a conversão de Tiago, a convergência de Tiago e de Paulo. Paulo é o apóstolo dos gentios. E eu poderia dizer que foi ideia minha, mas foi um espírito, psiquiatra, que na última vida foi católico, mas que estudou um livro no final da vida de um padre chamado François Brunet, Os Mortos Falam. E no final da vida ele começou a abrir para a parapsicologia e me surpreendi então tendo o contato agora espírita. Então ele me trouxe uma mensagem muito interessante sobre gentileza. Gentileza tem o mesmo radical etimológico de gentil. Então, Tiago é apóstolo dos gentios. O que é que são os gentios? Gentios, gentileza, gentil e genética. Tudo tem a mesma raiz etimológica, que significa o quê? Família, significa povo, significa universal, significa raiz. Então, Paulo de Tarso foi certamente o primeiro que percebeu que aquela mensagem cristã não era só para os judeus, era a mensagem universal. Então ele foi chamado apóstolo dos gentios. Gentios eram os outros povos que não os hebreus. Mas gentios, que são os outros povos que não são os hebreus, também formam a palavra genética. Então esse povo que não é hebreu tem também uma genética em comum com o pai. E esse mesmo povo que não forma os hebreus nos convida a uma gentileza. Então ele faz um trocadilho. Paulo foi o apóstolo dos gentios, porque soube usar da gentileza, que não é, digamos assim, ficar em cima do muro, de forma alguma. Gentileza vem associado a firmeza. Tem até na palavra, gentileza e firmeza. Só dá para ser gentil, de fato, quando nós somos firmes. E eu vejo alguns benfeitores, uma delas me falou assim, numa situação bem específica de minha vida, eu não vejo com frequência, mas de vez em quando eu consigo ter percepções. Então ela apareceu. Quando eu percebi, quando cheguei na conclusão, ela falou assim para mim: meu filho, o ditado popular tem razão. Aqui se faz, aqui se paga. Mas ela falou com tanta firmeza gentil, com tanta, portanto, gentileza, e complementou: depois das expiações físicas, vêm as expiações morais. Fique tranquilo, durma. Então eu dormi, narrei para Paola, minha esposa, narrei a cena e falei: pá, está dando um sono. Dormi um sono gentil, nessa gentileza firme. Não dá para, digamos assim, negociar com algumas coisas, porque negociar com algumas coisas é tornar o ócio alguma coisa negativa. Veja que ócio, negócio e sacerdócio têm a mesma etimologia. Para sairmos de uma sensação de ócio, negociamos para preencher a vida. Mas o convite de Deus é que nós não fiquemos só no negócio para distrair a nossa mente. Entremos em algum nível de sacerdócio. O que é sacerdócio? Fazer do ócio sagrado. Fazer desse tempo, ócio como sendo um tempo, algo sagrado para a nossa existência. Uma oportunidade de podermos transcender a nossa perspectiva. Então, aparente divergência na forma, convergência no fundo, porque as obras que Tiago falam são as obras internas também. Tem a ver com o que a doutrina espírita fala da caridade espiritual, da caridade moral. Tem a ver, portanto, com essa obra intangível que só quem está construindo consegue perceber, e às vezes nós percebemos pela postura de fé, pela postura resignada, pela postura, portanto, diante do sofrimento.
E aí, quando temos essa visão, fica mais fácil também traduzir as obras em uma caridade material. Não é à toa que Allan Kardec propõe: fora da caridade não há salvação. É uma releitura profunda dessa epístola de Tiago: a fé sem obras é uma fé morta. Paulo de Tarso, se tivesse pensado que seria só, digamos assim, levantar as mãos para os céus, dizer Senhor, Senhor, e tudo já se faria, ele próprio não teria sentido os espinhos na carne, ou seja, transmutado a própria sexualidade, homem que era, como Agostinho de Hipona também, transmutado essa energia para uma outra forma de aquisição espiritual. O que vale dizer, queridos amigos, que para aumentarmos a nossa estima pessoal, precisamos equalizar as nossas ambições. Colocar um pouco mais na pauta do nosso dia a dia essa ambição de sermos pessoas melhores, não apenas na aparência, na essência. Se a aparência os outros conseguirem perceber, que bom. Se não, eu fico tranquilo, porque eu sei da minha intimidade. Eu sei do que eu desejo. Eu sei do esforço. E Allan Kardec é muito feliz quando vai dizer: o verdadeiro espírita não se reconhece pela obra social que funda, mas se reconhece pelo esforço que faz para domar as inclinações negativas. Então, o verdadeiro espírita se reconhece pelo esforço e as inclinações. Somos nós que temos a condição de reconhecer quem nós somos. Não podemos mais ficar na infantilidade imatura, porque o Espiritismo está nos convidando a uma outra postura. Temos aí já espíritos com terceira, quarta reencarnação de espíritas que já estão nos convidando a podermos sair da perspectiva de esperar que o outro diga que eu sou maduro, mas que eu perceba essa maturidade crescendo em mim. Eu perceba esse desejo ardente pululando a minha mente e, portanto, modificando a minha percepção pessoal, me deixando mais tranquilo, essa tranquilidade do Evangelho. Se isso fizermos, vão aparecer pessoas que são referências para nós e vão dizer assim: que bom, meu filho, as coisas estão indo bem. Porque não se trata de não pensarmos na opinião alheia, não é isso. Esse é um grande erro também da psicologia e da psiquiatria fisicalista, materialista. Não. A opinião dos outros importa. Tanto importa que eu queria finalizar essa parte com essa passagem de Jesus. Ele olha para os discípulos e pergunta: quem vocês acham que eu sou? Estava todo mundo dizendo quem ele era. E Jesus não fala assim: mas estou nem aí. Que é o paradigma, né, com uma palavra um pouco mais pesada nos dias de hoje. Né? Eu lembro quando eu era adolescente, tinha uma música que era assim: estou nem aí. Né? Alguns lembram, porque são mais... já passaram um pouquinho do tempo. A música ficou para trás, ninguém mais lembra da música, porque no final das contas a gente está aí, sim. A gente diz que não está, é só se enganando. Para eu exercer medicina, eu tenho que ter um CRM. Eu tenho que provar para a sociedade que eu sou capaz de exercer medicina. Eu não posso dizer assim: estou nem aí para a sociedade. Que é isso? Isso me traz um pensamento, como diz Manuel Filomeno de Miranda, um pensamento esquizoide, que me afasta da sociedade. Eu preciso, sim, da opinião. Mas a questão é saber qual opinião importa. Saber qual opinião é importante para eu dar uma balizada nessa equação e entender: poxa, eu estou no caminho. Então, Jesus não fala: não importo. Ele pergunta: o que é que vocês acham de mim? Quem vocês acham que eu sou? E os discípulos vão responder, e Pedro vai dizer: tu és o Messias. E nesse momento ele fala: Pedro, tu estás inspirado. Ou seja, para Jesus era importante a opinião dos discípulos, porque eram aqueles discípulos que tinham que estar convictos de que ele era o Messias, porque no final das contas, eles todos iam ser convidados ao martírio da vida. Mesmo João, que morreu pela morte morrida pela idade, como muito bem narrou o Divaldo uma vez, não foi aquela morte tranquila. Imagine uma pessoa com seus 86 anos, segundo a espiritualidade o disse, a gente pensa que às vezes é 120, 100 anos. Parece que os seguidores deles levavam
e no final da vida ele já muito senil repetia a mesma frase: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E as pessoas querendo saber o que é que Jesus tinha dito, e ele repetia a mesma frase. Então, mesmo João morreu nesse martiriológio natural, que é a existência humana e o envelhecimento humano, que nos leva a uma mudança de perspectiva, o que é importante para a minha existência. Quando eu faço isso, eu consigo, talvez, ampliar a resignação em mim, e talvez não ser como a minha avó ensinou, mas talvez começar a encantar-me mais pela existência da vida e dizer: ora direis ouvir estrelas, por certo perdeste o senso. Eu vos direi, no entanto, que para ouvi-las muitas vezes desperto e abro a janela, pálido de espanto. E conversamos largo tempo enquanto a Via Láctea, como um palho aberto, cintila. E quando vem o sol, ainda saudoso, ainda em pranto, eu as procuro pelo seu deserto. Dirão agora, 3 loucados amigos, que conversas com elas, que sentido tem o que dizem quando estão contigo? E porque não estaremos mais sozinhos, estaremos compartilhando esse delírio do amor, diremos: amai. Porque só quem ama é capaz de delirar no sentido de sair da linha para entrar em outra linha, uma linha amorosa que aprofunda a nossa estima pessoal e nos diz assim: valeu a pena, porque só quem ama pode ter ouvido capaz de ouvir e de entender as estrelas. Que fiquemos em paz por enquanto.